Olá, bem-vindo ao Cafecito. Eu sou Fabiano Calegari, médico patologista, e esse é um podcast dedicado à citopatologia, patologia de cabeça e pescoço, e não só isso, também temas voltados para endocrinologia e cirurgia de cabeça e pescoço. E hoje a gente vai falar de um tema que vem ganhando força no Brasil, que é a vigilância ativa dos microcarcinomas papilíferos da tireoide. Será que a gente está preparado para encarar essa abordagem? Quais são os desafios para a introdução dessa nova abordagem terapêutica? E vem comigo nesse café então para conhecer mais sobre esse tema. E hoje eu trouxe uma convidada muito especial. Afirmo que ela não é uma atriz, mas é uma super especialista, uma super estrela da endocrinologia brasileira. Eu vou ler o currículo dela, porque o currículo é extenso. Ela é professora assistente e pesquisadora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e endocrinologista do AC Camargo Cancer Center, em São Paulo. Fez doutorado na Universidade de Dresden, em cooperação com a Universidade de Leipzig, na Alemanha, e é pesquisadora na área de câncer de tireoide e biologia molecular, microRNA, mutações pontuais e rearranjos. E também, além de tudo isso, é diretora do Departamento de Endocrinologia Básica e Translacional da SBEM, que é a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, e também diretora da Sociedade Latino-Americana de Tireoide, que é a LATS. Você sabe de quem que eu estou falando? Então, eu acabei de apresentar a doutora Carolina Ferraz. Olá, Carol, tudo bem? Eu estou muito feliz que você está aqui, é uma honra ter você aqui nesse podcast. Muito obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço, Fabiano. Eu acho que faltou um principal do meu currículo, é que eu sou amiga do Fabiano. Acho que esse é o principal, porque o Fabiano realmente é um grande amigo e eu acho que é uma das pessoas que realmente eu mais aprendo, assim, de citologia mesmo, de histologia, e é meu braço direito. Toda vez que eu tenho alguma dúvida, Fabiano. E vice-versa, viu? A gente se comunica muito. Muito. Carol, então, olha, esse é um assunto muito polêmico, né? Uhum. Eu queria que você explicasse, né, para toda a comunidade, o que exatamente é a vigilância ativa. Bom, então a vigilância ativa, o nome diz, né? A gente vigiar ativamente. Então a gente vai acompanhar um câncer. Então é um nódulo maligno de tireoide, que é o carcinoma papilífero de tireoide. Então hoje a gente tem segurança em acompanhar o carcinoma papilífero de tireoide. Então, são nódulos pequenos, menores do que 1 centímetro, que a gente não vai indicar cirurgia, não vai indicar nenhum procedimento para tratar esse nódulo. A gente só vai acompanhar. Então, esse paciente vai vir no início a cada 6 meses e a gente vai acompanhando para ver se esse nódulo vai crescer ou não vai crescer. Então, a vigilância ativa é a gente não tratar o paciente, mas ir acompanhando esse paciente com câncer de tireoide, com câncer papilífero de tireoide. E qual foi a sua reação quando você, pela primeira vez, ouviu dizer que poderia não se operar um carcinoma papilífero da tireoide? Então, assim, né, eu acho que até 2004 era muito clássico que o carcinoma papilífero de tireoide ou câncer de tireoide, todos iam para a tireoidectomia total, todos iam receber iodo radioativo e todos tinham que ter a supressão do TSH. Esse era o tratamento do câncer de tireoide. Isso daí foi mudando ao longo do tempo, porque a gente começou a ver que não é todo câncer papilífero que é agressivo, tem câncer que não vai dar metástase, tem câncer que já estava, na verdade, fazendo acompanhamento com ultrassom e não tinha, né, não estava evoluído e no final descobria que era um câncer. Uhum. Então isso foi mudando o paradigma. E aí a ideia começou lá no Japão, de começar a fazer a vigilância ativa, e foi em 2010 que eu acho que eles abriram tudo isso para o mundo, né? Existe o ITC, que é o Congresso Internacional de Tireoide, que acontece a cada 5 anos, e esse ITC foi lá em Paris. E aí no último dia tem sempre um tumor board, né, que coloca um cirurgião, um endócrino, um patologista na mesa e vai discutindo casos. E aí o caso foi de um microcarcinoma papilífero de tireoide. E perguntaram para o cirurgião, e aí, como que você trataria? E aí ele falou, olha, nosso grupo já tem segurança em acompanhar, em não operar.
E na época, assim, um olhou para outro, assim, ali na plateia e falou: "Que isso? Como assim acompanhar câncer?". Um monte de gente levantou, saiu da sala, todo mundo Revoltados. revoltado. Eu fui uma delas. Eu falei: "Como assim acompanhar?". Ainda lembro, assim, eu comentando com o colega que estava do meu lado. Então, aí, em 2010 saiu a primeira publicação deles, que eles já estavam acompanhando, já fazia mais de 10 anos esses cânceres papilíferos. E os dados começaram assim cada vez mais se confirmando. Então, a partir de 2010, 2015, que apareceu pela primeira vez no guideline, os grupos começaram então a aceitar e abrir a cabeça para a vigilância ativa. Então, hoje já é muito mais aceito, mas a gente ainda tem, vou contar algumas barreiras que a gente ainda tem aí em Ok. relação à vigilância E como é que ativa. está a aceitação, Carol, em relação às sociedades de endocrinologia e de tireoide? O que que elas recomendam em relação à vigilância ativa? Ótimo. Então, em 2010, que saiu essa primeira publicação, né, que chegou a ideia ali no mundo, a Aham. partir disso, as sociedades já começaram a colocar isso nos guidelines. Então, o nosso guideline da Sociedade Latino-Americana, em 2013, já citou que a vigilância ativa até, né, aparece lá alguma ideia. Mas em Uhum. 2015, a Sociedade Americana de Tireoide já colocou em uma das recomendações que a gente poderia oferecer a vigilância ativa para o paciente. Acabou agora de sair, né, super recente, o novo guideline da ATA, e a recomendação está vindo mais forte ainda, tá? Então, eles já colocam que sim, a gente deve oferecer para o nosso paciente a vigilância ativa. Então, diante de um microcarcinoma papilífero, a gente pode oferecer já a vigilância ativa. Nos Estados Unidos já vem como uma recomendação, na Ásia e Oceania também já é lá, então, mais embasado ainda. Sim. No nosso consenso da Sociedade Latino-Americana, a gente publicou um artigo também fazendo um posicionamento nosso, que bem selecionado, também a gente pode oferecer isso para o paciente, e na Europa também. Então, hoje já é uma tendência mundial. Quem não abrir a cabeça para isso vai ficar fora, Aham. porque é uma realidade. E é uma realidade que a gente tem que entender como funciona para a gente oferecer para o nosso Hum. paciente. Mas, Carol, eu fico pensando assim, né? Como é que esse grupo que começou, quais foram os dados que eles usaram para pensar assim, eu posso não operar, eu posso fazer a vigilância desses carcinomas papilíferos? Em que critérios eles se basearam Uhum. para pensar nessa Pra pensar. modalidade terapêutica? Na verdade, assim, tem muita coisa de tireoide que é parecido com próstata, né? Então, na próstata já tinha uma ideia de fazer o acompanhamento, a vigilância ativa, e em observação. Então, muito do microcarcinoma papilífero era achado de exame. Então, a gente tem muito isso na medicina, né? Um achado incidental. Aham. Por exemplo, em hipófise, se a gente fizer ressonância de hipófise, 10% vai ter um adenoma ali incidental, que a gente chama de incidentaloma, e que não, Não não, tem não tem clínica. clínica nenhuma. E muito parecido, então, a tireoide. Fazia Doppler de carótida, encontrava ali uns microcarcinoma papilífero. E outro achado importante que ajudou a convencer eles a bolarem ali a vigilância ativa é daqueles pacientes que eram submetidos à necrópsia. Então, na necrópsia, morreu de AVC, morreu de infarto, tinha lá um microcarcinoma na tireoide. Então, espera aí, as pessoas morrem de outras coisas e o micro está ali. Por que não acompanhar? Uhum. Então, começaram a fazer, né, propor esse protocolo. Então, começou em um hospital no Japão e depois o segundo também. Então, eles começaram a acompanhar, então até definir, né, de quanto em quanto tempo, o que acontece. Então, eles fizeram isso por 10 anos para depois publicar, então, o artigo mostrando quais aqueles que a gente pode, qual que a gente não pode, e aí publicar essas evidências deles, então. Uhum. E como é que é o ritmo de crescimento desses carcinomas papilíferos? A ideia até da vigilância foi justamente isso, de perceber que a grande maioria dos microcarcinomas nem evoluem, né? Sim. Então, 80% desses microcarcinomas papilíferos mantém estável durante pelo menos esses 5 primeiros anos, Nossa, que né? interessante. Os 5 primeiros anos é o tempo de crescimento, geralmente, do nódulo. Até não só o microcarcinoma papilífero, mas nódulo benigno. O tempo ali que a gente deve vigiar são os primeiros 5 anos.
Depois desses 5, geralmente ele acaba adquirindo uma estabilidade. Então, o microcarcinoma papilífero, 80% acaba ficando estável. Aquele que a gente vê que cresce rapidamente, que vira um carcinoma clínico mesmo, esse é aquele que a gente tem que tratar com cirurgia, provavelmente é esse que vai precisar de iodoterapia e talvez seja esse que vai precisar de supressão de TSH. O que você chama microcarcinoma clínico? O carcinoma clínico, que daí ele saiu do micro, começou a crescer e de fato virar um carcinoma que tem mais invasão, que tem risco maior de meta. Então é aquele que já dá um quadro muito mais florido, que saiu dessa doença indolente, que são esses 80%. Tem aquele que são esses. Tem aqueles outros também, tem outros perfis que sempre vão mantendo um crescimento, mas um crescimento mais lento. Esse daí também é um perfil que, esse está crescendo, mas ele é lento. Mas esse vai provavelmente dar uma doença clínica que pode aumentar o risco de metástase. Mas você poderia acompanhar um pouquinho? Poderia acompanhar, viu que ele passou do limite ali. Esse é o que a gente não vai acompanhar também. E existe ainda 5% que diminui de tamanho. Então pode acontecer, quando o paciente fala assim, mas tem como meu nódulo diminuir ou desaparecer? Desaparecer é muito difícil, mas diminuir existe. Então 5% desses nódulos também diminuem. Então não é raro a gente ver na prática um nódulo que começou a ser acompanhado 7 milímetros, de repente ali está com 5 milímetros, porque pode acontecer de diminuir mesmo. E esse segmento você faz com ultrassom, imagino, né? Com ultrassom. Então o exame principal para fazer, e até uma das condições para a gente fazer o acompanhamento é um ultrassom. Então a gente precisa de um ultrassom de qualidade, para justamente, de preferência com a mesma pessoa, né? Para medir ali o tamanho bonitinho, porque é isso que vai ser o nosso critério principal de tirar ou não o paciente desse acompanhamento. E há muita variabilidade que é operador dependente, né? Então, ainda mais que são pequenos, você muda um pouquinho o caliper do ultrassom, já muda 1 milímetro a mais, né? E Carol, o que é considerado seguro nesse... Quanto que a gente deve se preocupar em relação ao tamanho nesse segmento, né? Ele pode crescer até quanto para eu ficar tranquilo, ou acima de quanto eu devo me preocupar? O que, assim, o ideal para a gente acompanhar é o nódulo menor do que 1 centímetro, tá? Então esse é o ideal para a gente acompanhar. Se você começou a acompanhar um nódulo de 3 milímetros, pode ser que aí que a gente vai entender o ritmo de crescimento dele. Se ele ficar um 3, 4, 5, 6, pode ser que ele adquira estabilidade com 6. Então, não precisa já de cara, cresceu, já vou tirar ele daqui. Não, você pode ir acompanhando, às vezes encurta um pouquinho mais o tempo de acompanhamento. Segundo os guidelines, eles colocaram um corte, a Sociedade Americana, até 1,5. Mas esse novo guideline colocou até 1. Então, em teoria, até 1 é aquele que é seguro para a gente colocar na vigilância ativa e para a gente acompanhar. Claro que se aumentar de 1 para 1,1, 1,2, ainda pode ser justamente essa margem que a gente sabe que é uma margem de erro interexaminador que pode acontecer. Então, 1,3 ali é uma coisa que a gente ainda pode considerar uma variação. Mas não passar muito disso. Então, para ficar seguro, você avalia o tamanho, né? Vai vendo a evolução do tamanho, e presença de metástase, linfonodos, tudo isso é importante. Esse é o outro critério de progressão. Então, quais seriam esses critérios de progressão? É um crescimento que até 2 milímetros pode ser só variação. Então, um que é considerado assim, não, houve crescimento, 3 milímetros. Então, o nódulo cresceu 3 milímetros, fica atento. Pode ser que ele esteja aí nessa curva de se tornar um nódulo clínico mesmo. Se apresentar metástase linfonodal, é outro critério que a doença está progredindo, a doença está saindo da tireoide. Também é um critério que você vai tirar o paciente da vigilância ativa ou nem colocar. Porque inicialmente a gente tem que avaliar o paciente para ver se ele vai se encaixar ou não na vigilância ativa. É porque às vezes ele pode chegar para você com o diagnóstico do papilífero, microcarcinoma, e ninguém percebeu que ele tinha uma metástase. E aí isso acontece, viu? Mas acontece muito. Vim aqui fazer vigilância ativa. Então, antes de começar a vigilância ativa, ultrassom cervical bem feito.
Opa, chama aqui um linfonodo suspeito. Então, acabou, não tem vigilância Faz ativa. punção para confirmar. Faz punção, confirma. Lavado de tiroglobulina. Fabiano dá o laudo, metástase linfonodal. E acabou. E acabou. Aí, assim, nesse paciente não é o candidato para vigilância ativa. Para ser candidato à vigilância ativa, tem que ser uma doença intratireoidiana, não pode ter nenhum sinal que a doença já saiu da tireoide e tem que ser um nódulo pequeno. Esses são os critérios da vigilância ativa. E é importante lembrar que a vigilância ativa não é um decreto para o resto da vida. A gente pode usar por uma ponte. Então, por exemplo, chega um paciente com um nódulo menor do que um e fala, ó, eu vou viajar, eu vou fazer agora um intercâmbio, volto daqui um ano, não tem condições de operar agora. Ah, então vamos fazer uma vigilância ativa. Isso é interessante. A gente opera. Várias mulheres que descobrem grávidas. Então, a gente pode fazer uma vigilância ativa durante a gestação, durante a amamentação e vai acompanhando. Uma vigilância ativa temporária. Temporária, exatamente. Ah, resolvi ter... Eu tenho uma que já está no 3º filho, está amamentando e a gente está seguindo a vigilância ativa. Que interessante então, isso, a gente pode fazer isso como uma ponte, né? É porque às vezes você recebe um diagnóstico, né, e o paciente acha que acabou, Exato. que ele precisa acabar com o curso, que ele não pode mais viajar. Isso. Às vezes tinha uma viagem programada, então dá para... Nossa, o que a gente já segurou para casamento, para lua de mel, não, vamos fazer uma vigilância ativa até passar esse processo. Então, dá para você ir fazendo, acompanhando de perto. E uma coisa que eu sempre falo para o paciente é, olha, o seu nódulo, a gente tem essas opções. Você pode fazer vigilância ativa, você pode operar e você pode, né, hoje a gente pode indicar radioablação também para alguns nódulos. Ai, eu falo, não, pensa com calma. Se você optar pela cirurgia, depois não dá para você se arrepender. Agora, vigilância ativa, você pode acompanhar e falar, não, de fato, eu não consigo lidar com essa ansiedade de ficar com essa doença, então ainda dá tempo de operar. A gente já teve paciente que aconteceu isso, e aí a família ficou em cima, você tá louca? Como você vai ficar acompanhando o câncer? Vamos tirar isso logo. Ela falou, ó, depois de 1 ano e meio seguindo, ela falou, ó, decidi, vou tirar agora, e tá tudo bem. Às vezes é mais fácil convencer o paciente porque você explica, né, na consulta, do que os familiares que estão em volta e que não participaram desse processo da explicação, né? Isso a gente vê na prática mesmo. Então, eu sempre convoco quem é que tá te pentelhando aí, querendo ir contra a vigilância. Ah, meu irmão, então traz seu irmão na próxima consulta. Isso é interessante. Sempre convoco familiar para aceitar mesmo. A gente já falou um pouquinho disso, mas eu queria que você explicasse melhor. Todo mundo, todo microcarcinoma, ou todo carcinoma papilífero da tireoide pode ser seguido com a vigilância ativa? Não. Então, não são todos os microcarcinomas papilíferos que podem entrar na vigilância ativa. A gente avalia, né, 3 critérios. Um é a característica do nódulo em si. Certo. O outro é a característica do próprio paciente e o outro é a característica da equipe que vai acompanhar. Então, em relação ao paciente, aí todos esses 3 critérios a gente ainda classifica como ideal, adequado e inadequado para fazer a vigilância ativa. Então, do nódulo, qual é o nódulo ideal e adequado? Então, tem que ser menor do que 1 centímetro, você tem que ter certeza absoluta que não tem metástase para nenhum linfonodo, então tem que ter sido feito um ultrassom cervical muito bem feito antes, não pode ter saído da tireoide. Então, ele tem que estar numa localização com bastante tecido tireoidiano em volta, pelo menos uma distância de 2 milímetros da cápsula, seja anterior, seja posterior, tem que ter essa pequena distância ali. Se for aquele nódulo que já está rompendo a cápsula com sinal de extensão extratireoidiana, esse também não dá para a gente fazer vigilância ativa. Se esse nódulo tiver grudado na traqueia, a gente precisa avaliar o ângulo desse nódulo com a traqueia. Se é um ângulo que é um ângulo obtuso, provavelmente o risco de invasão de traqueia é maior. Se é um ângulo agudo, que só dá uma encostadinha na traqueia, esse aí ainda dá para a gente seguir, tá? E a outra localização é ficar no trajeto do nervo laringeu recorrente. Se ele tiver, principalmente cápsula posterior da tireoide, grudado ali, que é o lugar onde pode passar o nervo laringeu recorrente, ali a gente também não indica fazer a vigilância ativa. De característica do paciente, geralmente pacientes
menores do que 18 anos, a gente não pode fazer vigilância ativa, e o ideal são aqueles pacientes acima de 60. Paciente entre 18 e 60 são adequados, tá? Então dá para a gente fazer, mas aí entra talvez esse aí que a gente faça uma temporária, porque vai ter muito tempo de vida, às vezes fazer um acompanhamento por mais de 50, 60 anos, a gente ainda não tem esses dados a tão longo prazo assim. Então, para esses entre 18 e quase 60, a gente faz um acompanhamento ali, mas ele ainda assim é aceitável. Em relação à equipe, a gente precisa ter um ultrassom de qualidade. Sim. Então, se não tem acesso ao ultrassom ou não vai conseguir fazer ultrassom, você já tira da vigilância ativa, porque não vai ter condições de fazer. Essencial, né? Essencial. Ele é o nosso... É ele que é o nosso olho ali para saber se a doença está progredindo ou não. Então, precisa de um ultrassom de qualidade. Vamos começar lá do começo, dos japoneses, né? Qual que é essa experiência dos japoneses? Como tudo começou lá no Japão? Então, lá no Japão, né, eles começaram justamente com essa observação da necrópsia e resolveram começar, então, a acompanhar esses pacientes. Quando exatamente eles começaram? 2003 foi o ano que eles protocolaram tudo, mas desde 93 já tinha dado. Tinha dados. E 2010 foi a primeira publicação, então já tinha dados desde 93, quando eles realmente começaram ali a vigilância ativa e oficializaram ali em 2003. Então já tinha um acompanhamento. Então, desde 90, da década de 90, eles já estavam. Bastante tempo. Começaram a acompanhar. Então hoje faz 32 anos, 32 anos que eles já têm. Então, teve uma publicação, que eu falo que foi o meu maior presente de aniversário, porque foi publicado no dia do meu aniversário o artigo, que foi da experiência de 30 anos deles de vigilância ativa. E aí lá eles comentam, né, quantos que progrediram, quantos que no acompanhamento mostraram o risco de metástase linfonodal. Então, essa publicação é uma publicação muito importante para a gente, que foi... talvez a publicação realmente de maior impacto e que, assim, não tem mais dúvida com essa publicação que a vigilância ativa funciona, né? De dados, o que eles mostraram? Que em 30 anos, acompanhando mais de 3.000 pacientes, eu acho que eram 3.200 pacientes que eles tinham lá em acompanhamento da vigilância ativa, 1% evoluiu com metástase linfonodal. Nossa, muito baixo, né? Muito pouquinho. Então, se o paciente é muito bem selecionado, esse paciente vai muito bem durante muito tempo. De crescimento de nódulo, a média foi ao redor de 5% de crescimento. Que também é um número irrisório. Que também não é nada, né? Então, é uma doença, é como se fosse uma doença crônica. O microcarcinoma papilífero é como se fosse uma doença crônica. Ele fica ali, não cresce e não vai dar nenhum impacto clínico mesmo para o paciente, né? Teve um caso de metástase à distância, que foi justamente uma paciente que tinha tido metalinfonodal e que daí no acompanhamento acabou se perdendo ali e fez uma meta pulmonar. Morte não teve nenhum paciente em 30 anos de acompanhamento. Então, assim, é super seguro. Os dados que tem, né? E os dados foram confirmados depois no resto do mundo. Quando eles mostraram isso, Estados Unidos começou a fazer, Itália começou a fazer, Canadá tem um grupo muito importante lá que também começou a fazer. Então, começaram a reproduzir o mesmo protocolo. E os dados que todo mundo publica é muito parecido, né? Então, a taxa de crescimento é muito parecido. Teve o grupo da Argentina que mostrou um pouquinho de crescimento um pouquinho maior, que foi ao redor de 15% que cresceu. Mas é tudo muito parecido, tá? Então, os nódulos japoneses são parecidos com os nódulos do restante do mundo também. Há uma tendência a fixar só em 1 centímetro ou tem algum centro que quer expandir um pouquinho esse tamanho? Cada um foi aumentando um pouquinho mais a barreira, né? Então, começou com 1, aí já foi para 1,3, o guideline americano, o antigo, colocava 1,5 e tinha uns 2, 3 trials que estavam em andamento que colocaram até 2. Tá? Então, mas assim, o seguro que vem guideline, o que saiu agora no novo guideline americano é até 1 centímetro mesmo, né? É o T1A,
que é aquele pequenininho até 1 centímetro. Mas tem que é pesquisas também ampliando um ampliando. pouquinho. Isso. Ótimo. E tudo a gente tem que individualizar, né? Por Sim. exemplo, se é um paciente de 80 anos que tem uma doença há tanto tempo, subiu para 1,1. Então, ele pode ser flexível, né? 1,3. Então, dá para segurar ali, não precisa ser ali ao pé da letra. Aí, nesses casos que passou de 1, aí a gente tem que individualizar mesmo Sim. o tratamento. Carol, você falou então da experiência dos japoneses, ao redor do mundo, com a vigilância ativa dos microcarcinomas de tireoide, papilíferos de tireoide. E como é que está aqui na nossa região? Especificamente no Brasil, que centros no Brasil estão utilizando e até nos países vizinhos aqui da América Latina? A América Latina já chegou, né? Então a gente tem um centro grande na Colômbia, que é do Álvaro Sanabria, ele que eu acho que foi um dos primeiros realmente na América Latina que começou, e ele é cirurgião de cabeça e pescoço, então ele foi o idealizador lá. Tem o grupo do Fabian Pitoia na Argentina, então os dois já tem bastante publicação também, já tem bastante dado que aqui na América Latina também é seguro. Nosso maior problema aqui é a nossa ansiedade, nosso comportamento mais ansioso, aquela coisa mais explosiva, a gente não tem aquela paciência oriental. Mais né? latino. A gente, essa coisa latina, a gente até começa a perceber isso nos dados da Itália, né? No dado da Itália teve muita desistência e eles já colocam lá que é muito por conta do comportamento. E aqui a gente percebe isso também. A maior barreira aqui, né, é essa aceitação. É a aceitação do paciente de lidar com essa ideia de acompanhar um câncer e não operar. Aqui no Brasil já começou também, então teve uma publicação do grupo de Minas que publicou os dados lá da vigilância ativa, e tem o nosso aqui em São Paulo. Então aqui a gente juntou tanto paciente particular, de hospitais privados, mas também do SUS. Então a gente já adaptou o protocolo para a rotina de SUS também, e aí a gente está juntando esses dados brasileiros, né? E, de fato, o que a gente vê é que aqui também é factível, né? O comportamento de todos os nódulos são muito parecidos com esses dados que os japoneses publicaram, que os americanos publicaram. Acho que só esse artigo do grupo do Fabian da Argentina que mostrou um crescimento um pouquinho maior, mas que é o oposto do nosso aqui. O nosso, por enquanto, o crescimento está... Nossa, nada, nenhum paciente saiu da nossa vigilância ativa por crescimento de nódulo. Nossa, que bom. É interessante esse dado, né? Que você está propondo a vigilância ativa para os pacientes do SUS, né? Isso. Hoje a gente sabe que tem um gargalo muito grande, né? Em ter salas de centro cirúrgico para operar os pacientes e uma longa fila de espera, né? Isso. E você vê diferença, Carol, entre os pacientes da rede privada e da rede pública em relação à aceitação da vigilância ativa? A aceitação tem, e eu acho que a presença do microcarcinoma papilífero no paciente do SUS é bem mais raro, né? Porque no privado, o ultrassom de tireoide entrou como check-up. E é justamente nesses check-ups que se detecta mais. E detectam incidentaloma. Então, esses pacientes, a gente acaba fazendo mais vigilância ativa. O do SUS acaba sendo incidentaloma de outros exames. Então, sei lá, fez um PET por algum outro exame, deu uma captaçãozinha, ou fez um Doppler de carótida, apareceu. Então, esses pacientes chegam lá para a gente, é bem menor, mas a aceitação do paciente do SUS é muito mais fácil. Até porque eles estão acostumados a fazer exame a cada 6 meses, então sabe que ali nada vai ser feito com urgência. Então, explicando o que é, como é, a aceitação é diferente. O paciente do SUS é muito mais fácil de aderir à vigilância ativa do que o paciente particular. Nossa. E tem um problema grande do paciente particular, que ele tem acesso a muitos médicos. Sim. Então, ele vai procurar a opinião de outros médicos. E é um grande problema para a gente, porque muitos médicos nem conhecem a vigilância ativa, nunca ouviram falar, ou trazem essa ideia do câncer de tireoide para a especialidade dele. Então, por exemplo, teve uma dermato que ela, quando a gente mandou o trabalho para pesquisa de ética nossa lá do hospital, ela que foi avaliada, ela me chamou no canto e falou assim, mas você tá louca?
como é que você vai acompanhar câncer? Imagina eu acompanhar um melanoma. Eu falei, aí que tá. Melanoma é uma coisa, carcinoma papilífero tireoide é outra coisa. Exato. Então não dá para generalizar, são comportamentos completamente diferentes. Você, como patologista, você vê, né, que invasão é tudo completamente diferente. É um comportamento diferente, né, que tem. Então, o paciente do privado tem maior acesso a essas informações ou perguntar para outros médicos, então eles aceitarem a vigilância ativa é muito mais difícil. O trabalho ali, ó, é muito maior. É engraçado que se você olhar histologicamente, né, o microcarcinoma é uma lesão pequena, né, e a invasão é muito discreta, né, porque ele é pequeno, né, não é como tumores grandes que a invasão já pode ser até ampla, né. Anaplásico, por exemplo. Exatamente. Que é um negócio que não tem nada ali, né. E Carol, tem diferença o microcarcinoma papilífero da tireoide no Brasil com o dos japoneses? De acordo com a sua experiência nessa evolução? Enquanto, a gente tem esse dado, né, inicial publicado, e o nosso a gente tá querendo agora fazer a publicação de 10 anos nosso de experiência de acompanhamento desses pacientes. Então, o que a gente tem de dado nosso, né? A gente avaliou mais de 70 pacientes para entrar na vigilância ativa. Eu acho que o ponto mais difícil é encaixar o paciente nos critérios de inclusão para fazer a vigilância ativa. Muitos já tinham metástase para linfonodo. A localização, muitos deles é colado em cápsula posterior, que daí também contraindica a vigilância ativa. Então, desses 70... na verdade agora já está até mais, mas assim, desses 70, metade a gente teve que mandar para cirurgia, nem deu para colocar na vigilância ativa. A outra metade está com a gente em acompanhamento ainda, nenhum saiu em 10 anos por crescimento. Então a gente não tem nenhum nódulo que cresceu. A gente teve uma que evoluiu com metástase linfonodal, e a gente teve 5 pacientes, esses pacientes saíram por ansiedade. Justamente, uma delas foi essa que a família ficou pressionando e que acabou saindo. Outros, por ansiedade mesmo, falaram, para mim tá difícil ficar acompanhando, eu quero sair. E teve mais um que saiu por decisão médica mesmo, que o médico ficou meio inseguro, achou que a relação ali com a cápsula estava meio muito próxima, talvez um sinal de extensão extratiroidiana, e tirou o paciente do acompanhamento. Mas assim, é muito seguro, principalmente em relação a essa evolução, né, do crescimento. A gente não está vendo na prática esse crescimento. Mas o principal é selecionar bem mesmo, fazer um ultrassom cervical bem feito antes. Né? Porque se já tem uma coisinha ali, não deixa esse paciente esperando, aí você já tem que fazer o tratamento mesmo. Bom, de tudo isso que a gente conversou, eu acredito que devam ter muitas barreiras na aceitação da vigilância ativa. Eu queria que você explicasse para a gente o que você vê mais na sua prática, quais são esses desafios para vencer esse preconceito. Eu acho que a barreira principal é o desconhecimento da doença e também essa ansiedade, né? Essa influência que as pessoas falam ali para o paciente sobre o câncer. Então, o desconhecimento, eu acho que é papel do médico informar que existe a vigilância ativa. Tem muito paciente que já chega no consultório do cirurgião, ele fala, já vamos agendar a cirurgia. Eu acho que é, no mínimo, o nosso papel como médico, falar para o paciente que existe a vigilância ativa, que existe a ablação de microcarcinoma papilífero também, e que existe a cirurgia. Mas, no caso do paciente, ali a cirurgia seria indicação. Porque hoje o paciente tem acesso, se ele jogar em qualquer inteligência artificial, qual a conduta para um microcarcinoma papilífero de tireoide? Vai aparecer vigilância ativa, vai aparecer ablação. E ele vai se sentir enganado por você. Ele vai falar, meu Deus, mas ele me mandou para cirurgia e por que ele não falou? Até você explicar que não falou, porque o caso dele não era, mas você tem que falar isso. E às vezes é o caso do paciente, e às vezes é a decisão. A gente tem que sair desse nosso papel, às vezes meio paternalista, de querer tomar decisão pelo paciente. Eu acho que hoje, cada vez mais, essa tomada de decisão tem que ter a participação do paciente. A decisão tem que ser compartilhada. Tem que ser compartilhada. Isso é essencial. Isso até vem no novo guideline, está escrito que é uma decisão
compartilhada com o paciente. Então, a gente vai mostrar, ó, você tem um microcarcinoma papilífero, ele está localizado aqui, o seu dá para a gente acompanhar. O que é a vigilância ativa? A gente, né, apresenta para o paciente. Às vezes, o médico ele não se sente apto para fazer. Fala, ó, eu não tenho segurança, eu não fico à vontade, então eu posso te encaminhar para um médico que faça? E é isso que a gente tem que fazer na prática. Se não se sente apto, mas interessa para o paciente, encaminha só para saber o que é, para o paciente entender o que é. Né? O que você faria se você tivesse um câncer, nem sempre é o que o seu paciente vai fazer. Exatamente. A gente tem que entender as dores do paciente. Né? Às vezes tem um paciente que teve uma experiência terrível num centro cirúrgico e que não quer passar por aquilo de novo. Ou, sei lá, perdeu a mãe por câncer e quer ficar livre daquele câncer, não quer nem... Então, tudo isso a gente tem que conversar. Não dá para a gente minimizar todo esse histórico do paciente numa tomada de decisão assim, porque eu acho isso. Então, se tem alternativa, acho que a gente tem que oferecer isso para o paciente também, né? E como é que você acha que vence esse preconceito? O que pode ser feito para vencer essa barreira, esse preconceito contra a vigilância ativa do microcarcinoma papilífero da tireoide? Eu acho que é basicamente a gente educar os médicos, né? Educação médica. Então, esse podcast, para você médico que está escutando, por favor. Importante. Assista e repasse, né? Isso, assista, compartilha, abra seu coração, abra sua mente para a vigilância ativa. Eu acho que é isso, a educação médica. A cada congresso, né, que eu sempre sou chamada para dar aula de vigilância ativa nos congressos, quando eu dava as primeiras aulas, a minha primeira pergunta sempre é: quem aqui já ouviu falar em vigilância ativa? Eram 5 mãozinhas assim. Agora, escutar, todo mundo praticamente já escutou. Agora eu pergunto, quem já faz? Então já tem várias mãozinhas levantando. Algumas mãos já levantam. Algumas mãos já levantam. Agora já não é mais aquele choque igual quando você teve lá. Eu tive com o Akira Miyauchi, que é o fundador ali da vigilância ativa. Então a aceitação já está bem maior. Então a gente falar disso em congresso, e não só em congresso de endócrino ou de cirurgia de cabeça e pescoço. Falar disso em congresso de radiologia. Então, esse ano eu vou dar aula num congresso de intervenção de radiologia. Lá é importante eu falar da vigilância ativa, até porque quem vai fazer o exame é o radiologista. Então, a gente passar mais essa informação entre as outras especialidades. Para o cardiologista, dermato, para o ginecologista principalmente. O ginecologista é o que mais faz diagnóstico de carcinoma de tireoide. Cardiologista. De nódulo de tireoide, porque é ele geralmente que pede esse exame. Então, a gente tem que fazer essa educação médica. Conversar com o paciente, mas é principalmente, eu vejo que está na mão do médico. É o jeito que a gente comunica para o paciente a vigilância ativa. Então, tem vários médicos que comentam: se eu oferecer, nunca vai aceitar. Por que o meu paciente aceita? Porque depende do jeito que eu estou falando com ele. Eu explico a vigilância ativa para ele de um jeito muito natural, que funciona. Eu passo uma convicção que aquilo dá certo. Eu trabalho com isso, eu tenho segurança nisso. Você tem experiência disso. E tem experiência. Então, o médico tem que começar a fazer a vigilância ativa. Eu sempre falo para os médicos que vão fazer, começa com o caso ideal para vigilância ativa. Então, aquele paciente de 60 anos, nódulo pequenininho, bem no meio da tireoide. Que é para ele ficar seguro. Para ficar seguro. Para aquele medo de, meu Deus, mas e se a doença progredir? Não. Pede para o paciente voltar em 4 meses, se você tiver com medo dos 6 meses. Volta em 4? Nossa, tá igual. Dá mais um passo. Eu comecei a vigilância ativa assim. Meu primeiro paciente... eu lembro que eu fiz junto com o Bertelli, o primeiro paciente. A gente olhou e falou: acho que esse vai. Mas será? Vai, vamos ver. E o medo, porque o medo do médico é justamente isso, né? Meu Deus, será que eu estou fazendo um mal para o meu paciente? Não. Você acha que os médicos têm medo de processos legais? Com certeza, né? Um dos trabalhos que a gente fez foi avaliar o perfil do médico e como que ele ofereceria essa vigilância ativa. Então, a gente fez um questionário. E nesse questionário ele respondia, né, tinha casos de vigilância ativa, ele respondia, e depois a gente deu um folheto para ele, um panfleto, explicando o que é a vigilância ativa, dados do Japão, segurança, e depois ele respondia o mesmo questionário.
Então, só de ler aquele questionário, ele já mudou completamente de opinião. Sim. E uma das perguntas que a gente avaliou era qual era o seu principal medo. Era de progressão da doença, do paciente desaparecer, ou o paciente desaparecer e falar que o médico não quis operar. Então, é o medo dessa informação, o que vai acontecer? Mas isso da doença proliferar do nada não existe. Isso no carcinoma papilífero, ele é muito previsível, o comportamento dele. Então, não existe essa surpresa, desde que ele seja bem selecionado. Monitorado também. Exato, e monitorado. Então, não é, não vamos fazer nada, volta daqui 5 anos. Não é isso. Então, é acompanhar. Então, isso que a gente mostrou ali, que o maior medo era justamente esse. Então, quando a gente vai fazer aula, explica isso, começa com o caso ideal. Quando você observar que seu paciente está voltando, está exatamente igual, aquilo vai te dando confiança. Sim. E aí pronto, aí o negócio vai e caminha e dá certo. Uma coisa que me ocorreu agora, Carol, para que o médico perca esse medo, é necessário fazer um termo de consentimento, esclarecimento para o paciente? Para que ele se sinta seguro contra os processos legais. Hoje, como está em guideline, é uma conduta que não necessita. Não necessita. Ah, é uma ok. conduta que já é aceita, é uma conduta que já é protocolo. Sim. Então, na verdade, a cirurgia para esses nem é mais a primeira escolha. A gente tem que oferecer a vigilância ativa para esse paciente. E aí, se não se encaixar, aí entra a cirurgia. Então, não precisa mandar um consentimento. Se você quiser fazer, até para explicar para o paciente, olha, você tem um microcarcinoma, você precisa voltar de 6 em 6 meses. Então, no começo, como os nossos estão tudo em protocolo de pesquisa, a gente fez termo com todo mundo. Sim. Mas era mais um TCLE que era mais para pesquisa mesmo. Mas, na prática, ali no consultório, não tem necessidade de você fazer um termo com esse paciente, tá? Isso daí já é legal, vigilância ativa é legal, tá embasado em guideline. Então, se o paciente vier com alguma, questionamento, tá em guideline. Então, já é uma conduta padrão que a gente faz para esses microcarcinomas papilíferos. É isso que você falou da educação médica, é uma coisa muito importante. Eu posso contar como experiência própria, né? A gente faz punção, atende os pacientes, né? E às vezes na sala você já fala, ó, seu nódulo é pequenininho, é de alto risco, tem uma grande chance de ser. E o paciente pergunta para você, mas o que então eu tenho que fazer, né? Então agora eu sei que eu fui educado por você, então assim, eu consigo falar assim, é lógico, a gente não vai tomar a decisão pelo paciente, mas dizer para o paciente, olha, você tem essa opção, né, da vigilância ativa, conversa com seu endocrinologista, né? Então isso é importante, né? Exato, é justamente isso, é um trabalho de formiguinha que a gente tem que ir fazendo e oferecendo, talvez não seja a indicação dele, né? Sim. Já teve cirurgião de cabeça e pescoço que falou, o paciente falou, não quero operar, tudo bem, então passa lá, vê se você pode ou não, então isso é super importante fazer. E o médico tem que deixar nessa hora a vaidade de lado. Eu não consigo fazer, ou eu não me sinto seguro, encaminha para o colega, encaminha para o colega fazer a avaliação, para quem tem mão ali em vigilância ativa, de oferecer e ver se realmente o paciente tem condições de entrar na vigilância ativa. Eu concordo, né? E, Carol, como é que você acha que a vigilância ativa pode ser implementada para ser expandida para outros centros no Brasil e na América Latina? Como é que você vê esse cenário? Quais seriam as condições ideais? O que você acha que poderia melhorar? Aqui no Brasil, né, principalmente, a gente tem 2 cenários. Um cenário nosso é o SUS, né? O SUS é outra realidade. Então, o SUS, a gente tem que adequar uma agenda para fazer a vigilância ativa. Então, o paciente que está em vigilância ativa, a gente precisa garantir que ele vai voltar em 6 meses. Outra coisa é ter um serviço de ultrassom que a gente sabe que o paciente vai fazer. O que a gente tem feito lá na Santa Casa a gente encaminha, o paciente não necessariamente faz lá na Santa Casa, às vezes ele faz ultrassom fora, mas a gente faz um controle na própria consulta. Até para manter essa uniformidade do crescimento, né? Então a gente tem um ultrassom portátil, que eu acho que hoje, cada dia mais, vai ser o novo estetoscópio do médico moderno. O ultrassom é um exame físico, faz parte. É um exame físico, porque assim, palpar um nódulo posterior, a gente não palpa. Então é
com o exame de ultrassom que a gente vai detectar, né? E que são os de maior risco mesmo. Então, a gente tem esse ultrassom em sala, faz o controle lá na Santa Casa desses pacientes. Então, garantir isso. Na hora que a gente garante um retorno numa agenda e garante que esse paciente vai voltar ou que a gente vai conseguir fazer ultrassom, é tranquilo. Geralmente o paciente ele aceita muito bem a vigilância ativa. No paciente no privado, é mais fácil. Okay. O ideal é que faça no mesmo lugar. Eu geralmente mando uma cartinha para o radiologista falando que é um paciente em vigilância ativa, que eu preciso que ele descreva sinal de metástase linfonodal, distância de cápsula, se tem extensão extratiroidiana. Então, o radiologista tem que entender o que é um protocolo de vigilância ativa, o que ele tem que descrever no ultrassom. E eu acredito que muitos, às vezes, não sabem, nem conheçam que esses parâmetros sejam tão importantes, né? É super importante, porque às vezes o médico que vai pegar não sabe ver também a imagem ali do ultrassom, mas lendo o laudo, sabendo que está tudo bem, que não cresceu, é mais um critério para ele ir acompanhando na vigilância ativa. Então esses são os principais assim, de estrutura que a gente tem que ter. E claro, toda a questão psicológica ali que a gente vai abordar com o paciente também. Então, a gente publicou, né, um artigo da América Latina, um documento que a gente fez juntando tanto o centro da Colômbia, o centro da Argentina e outros centros aqui no Brasil, o pessoal do Rio de Janeiro, o nosso grupo. E a gente discutiu, assim, né, viu qual que era o principal problema ali e como que a gente poderia ajudar o médico que está ali no consultório a oferecer, né, passar mais segurança para esse paciente. E aí a gente definiu 3 passos. O primeiro passo é quebrar o estigma do câncer de tireoide, né? O estigma do câncer em geral. Então o paciente chega com um diagnóstico de câncer, está em pânico. Então antes de você já sair falando o que é vigilância ativa, o que é operar, o que a gente vai fazer, calma. Então uma coisa é um câncer, um melanoma, uma coisa é um câncer de pâncreas, uma coisa é o câncer de... Outra coisa completamente diferente é o microcarcinoma papilífero tireoide. Eu uso aquela tabelinha do estadiamento da ata e falo, é o primeiro da fila aqui. Isso aqui não tem nada, olha o risco disso daqui, é nada. Então é desse que a gente está falando. Ninguém está falando de invasão, ninguém está falando de metástase, é desse que a gente está falando. Então, quebrar já aquele paradigma do câncer. Vou morrer, quanto tempo de vida eu tenho? Não, nem fala disso. Então, é quebrar essa ansiedade desse câncer. Explicando sobre o nome, qual é progressão, tentando quebrar esse gelo inicial. O segundo passo, aí sim entra a explicação, o que é a vigilância ativa, de onde surgiu, por que fazer vigilância ativa. E, na verdade, do porquê, né, de fazer vigilância ativa, tem um colega cirurgião, ele fala assim, qual é a lógica de se fazer vigilância ativa? Por que você vai ficar com câncer no pescoço? Porque é uma doença indolente, porque assim, a cirurgia tem riscos, né? Então, para que você vai se expor ao risco da cirurgia, de ter que fazer uma reposição hormonal, você ter um risco de ter um hipoparatiroidismo, se no outro lado da balança ali é uma doença que não vai progredir, que vai ficar quieta, que é uma doença que talvez você nunca teria diagnosticado se não tivesse feito esse ultrassom. Então essa é a vantagem da vigilância ativa. Então mostrar isso para o paciente. E no terceiro passo, é a gente colocar ali numa planilha, numa linha de tempo. Então agora a gente vai começar a fazer um ultrassom cervical, para ver se dá certo, se não tem nada, se você se encaixa nos critérios. Aí você vai vir de 6 em 6 meses para mim nos 2 primeiros anos. Se não crescer, se não mostrou metástase para linfonodo, se não mostrou crescimento, se você quer continuar na vigilância ativa, então pronto, a gente continua. Cada consulta, isso vai ser revisto. Cada consulta a gente pergunta, e aí, como que você tá? Você tá tranquilo? Uma das coisas que a gente nota é a ansiedade. A ansiedade, o paciente vai caindo, a primeira consulta ele fica nervoso e vai caindo. Tem um paciente nosso que ele é o que está mais tempo na vigilância ativa. Ele já está vindo em consultas anuais. Depois de 2 anos, passa para 1 vez por ano a consulta. Então, nos 2 primeiros anos, a cada 6 meses. Cada 6 meses. Consulta e ultrassom. Consulta e ultrassom. E depois
uma vez, consulta com ultrassom uma vez por ano só. Tá. Então mostrou 2 anos de estabilidade, não teve crescimento nenhum, uma vez por ano só esse paciente começa a voltar, Ok. tá? Esse paciente, agora ele chega, é a consulta mais rápida que a gente tem. Ele mesmo chega com ultrassom, joga na mesa e fala assim, tá igual, posso ir embora, bom Natal, bom Ano Novo, até o ano que vem. Isso é só o que importa, né? Olha, você já sabe, então é muito engraçado. Ele já virou expert em vigilância ativa e era um senhor ele estava com 70 anos na época, vai fazer 80 agora, o ano que Nossa, vem. que benefício, né? Passou a pandemia todinha com esse nódulo ali, tá tudo bem, continua com a função tiroidiana normal, tá ótimo, tá ótimo. Beleza, que beleza. Para esses casos, assim, tem muito benefício, Uhum. muito benefício. Então é nisso assim que a gente tem que insistir, vendo esses casos e vendo o benefício que isso tem. Então, é basicamente assim, ir treinando. Esses passos funcionam, mas precisa de treinamento. A gente lê isso na teoria e fala, não, vamos lá. Mas quando começa a colocar na prática, esse paciente foi um dos primeiros que a gente colocou. E hoje, assim, ele mesmo já sabe, já está expert ali em vigilância ativa, porque ele já tem certeza e viu que o negócio funciona. A gente sabe, né, Carol, que o SUS, quando quer, funciona muito bem, né? Funciona, Você acha que o SUS está preparado para vigilância? Você tem a sua experiência no serviço público, você acha que o SUS está preparado? Na verdade, para o SUS seria mais vantagem fazer Sim. a vigilância ativa do que não. Aham. Né? Por quê? A fila grande de cirurgia, você operar quem realmente precisa, câncer ou câncer de cabeça e pescoço, né? O de tireoide ainda é pequeno perto dos outros que Sim. tem, a fila é gigantesca. E o risco de hipoparatiroidismo que ninguém leva em consideração. Geralmente no SUS, o ambiente universitário, né, principalmente ambiente universitário, o risco de hipoparatiroidismo pós-operatório é muito alto. E isso ninguém leva em consideração. Coloca na balança um microcarcinoma papilífero versus um hipoparatiroidismo. Não dá, não tem, não equilibra de jeito nenhum. Então, para o SUS, seria muito mais vantagem fazer a vigilância ativa. A única coisa é isso, tem que saber quem é o médico que vai coordenar. Se tiver um médico, né, capaz, que tem habilidade ali para fazer ultrassom, tranquilo fazer. Só garantir a agenda desse paciente, né, ou até orientar mesmo o paciente. A gente fala isso para o nosso paciente da Santa Casa, porque cancelam a agenda do nada. Então, eles sabem, ó, você sabe que você tem que voltar daqui a 1 ano. Se cancelarem sua consulta, volta aqui que daí a gente vai te colocar. Então, estão todos em protocolo de pesquisa, isso é uma das coisas que a gente tem analisado para tentar fazer um protocolo mais adequado para o SUS. Uma dos pontos importantes foi isso. Para o SUS, provavelmente é só colocar o paciente ideal. O paciente adequado é muito individualizado. O que no privado é mais fácil a gente fazer para o paciente adequado e o paciente ideal. Para o SUS, eu acho que o paciente ideal seria melhor. Mais fácil de manejar, né? Bom, Carol, eu acredito que assim, é que nem criança quando você ensina comportamentos, maneiras, né? Seria interessante ter o ensino da vigilância ativa na grade curricular. Durante a graduação do estudante de medicina. Exato. Porque é desde cedo que você ensina, né? Que deve ser difícil você educar uma pessoa que já está habituada a pensar que câncer tem que ser sempre operado. Né? Exatamente. Eu né, depois que eu terminei medicina, eu ainda acho que algumas condutas foi aquilo que eu aprendi na faculdade. Então, quando eu vejo, nossa, isso mudou... lá na grade da Santa Casa, que eu dou aula lá na faculdade, lá eles já têm aula de vigilância ativa. Então, eu dei aula até semana passada, dei aula de câncer e falei, olha, o câncer antigamente era assim, hoje a gente tem vigilância ativa e é importante, eu falo para os alunos, é importante vocês entenderem que existe isso, tá? Independente da especialidade, você vai ser ortopedista, saiba que existe vigilância ativa para câncer papilífero de tireoide. Quem vai selecionar isso, aí vai ser o especialista, mas você tem que saber que existe, porque algum parente vai chegar e vai falar, ai meu Deus, estou com câncer de tireoide. Calma, vamos lá. Vamos acabar com essa ansiedade. E você acha, nessa sua experiência de falar sobre isso para eles, tão jovens, a aceitação é boa? Bem tranquilo. Para eles, como eles ainda não têm o preconceito, preconceito,
vai numa boa, assim. Tanto é que eu começo a aula assim, o que vocês acham? Como que vocês acham que a gente vai tratar um câncer? Todos começam, cirurgia. Mas será que existe algum outro tratamento? E aí eu vou falando. Então, para eles, eles não fazem carinha de assustado, assim. É bem... Estão aceitando. Eu acho que é importante justamente essa educação desde de pequenininho. Eu acho que ali é a mudança, é a virada do jogo, né? Quando se começa desde cedo, né? Isso. E aí você vai reproduzindo esse modelo para várias outras, né, universidades, né? E, Carol, vamos falar de custo de vigilância ativa? É caro? É mais barato que cirurgia. Então, né, se a gente pensa justamente, nossa, mas vai ficar fazendo ultrassom para o resto da vida? Mas o paciente que opera do câncer também faz Também vai fazer, exato. Da vida, né? Com relação a isso não muda nada, né? Não muda nada. No câncer, acaba dando uma espaçada, mas geralmente é uma vez por ano que a gente faz e que também é o que a gente faz na vigilância ativa. Então, a gente fez também, né, todos esses... a gente colocou todos os pacientes da vigilância ativa em protocolo de estudo justamente para a gente entender quais são os dados aqui no Brasil. Porque aqui é diferente, o nosso custo, a gente tem o SUS, como que a gente pode adaptar? Não dá para seguir ali ao pé da letra o protocolo japonês, a gente precisa adaptar para o nosso. Então, a gente fez uma avaliação, tentou fazer no privado, o problema do privado é que é muito variável, então o particular mesmo é um custo, o valor de cirurgia é muito difícil da gente avaliar, e o próprio seguro de saúde, né? Cada um paga um valor para tiroidectomia. Então a gente pegou a tabela SUS e fez uma comparação. Claro que a projeção, a gente só conseguiu fazer a projeção até 30 anos. Por quê? Para fazer esse cálculo, a gente tem que ter números de quanto progrediram, quanto fizeram a cirurgia lá na frente. Então, a gente tem a previsão, tem o resultado da experiência dos japoneses e a gente colocou a nossa experiência ali também dos nossos dados. Então, durante 30 anos, a vigilância ativa ainda é mais econômica do que tanto operar lobectomia como fazer tiroidectomia total. Na tiroidectomia total, a gente tem que colocar na conta que esse paciente vai tomar hormônio para o resto da vida, que ele vai ter que ficar fazendo exames de sangue para conferir se o hormônio está bom para o resto da vida. Ultrassom mais no início, mas depois esse ultrassom também continua. Além disso, a gente tem que colocar na conta o risco de um hipoparatiroidismo secundário, a reposição de cálcio, de vitamina D, é muita coisa sintomas, que entra. Sintomas que sente, o paciente às vezes reclama. Exato, ele consulta por conta disso. Então, coisa que às vezes a pessoa não bota isso na conta, né? A lobectomia também tem um custo, tem algumas reposições, então a lobectomia ficou um pouco mais próxima do custo ali da vigilância ativa, mas é uma coisa que ainda, durante 30 anos, a vigilância ativa, então, ainda é mais econômica. Então, do ponto de vista econômico, a vigilância ativa ainda tem esse benefício, né? As seguradoras têm que começar a entender isso, né? E aí, quem sabe, criar mais programas para facilitar até o acompanhamento desse paciente. Direcionar, por exemplo, para centros que fazem a vigilância ativa, que para eles é muito mais vantagem fazer a vigilância ativa do que operar todos esses pacientes. Então, isso é uma... A gente está plantando a sementinha, mas precisa divulgar. Precisa divulgar mesmo, porque para a seguradora é muito mais vantajoso, para o paciente tem essa vantagem também. Então, tem que ir disseminando, porque dados a gente tem, segurança a gente tem. Eu tenho a impressão que as pessoas são geralmente mais conservadoras, né? É difícil mudar, né? Tem que ser devagarinho, né? Isso. Vai ser com o tempo, né? Vai ser justamente a sementinha que plantou que vai dando fruto. Nesse trabalho que a gente mandou, né, o questionário, avaliou vários médicos, o cirurgião de cabeça e pescoço com mais de 50 anos, não teve um que indicou vigilância ativa. Os mais novos e endocrinologistas foram quem mais indicaram. Por quê? Porque no congresso a gente fala muito mais. Então a gente tem que educar principalmente os mais jovens ali, porque a gente sabe que ali vai mudar, então, o tratamento aí eu acho que é ali que a gente vai conseguir uma mudança mesmo. Os mais velhos, a gente vai ter que fazer um trabalho
árduo ali para tentar convencer. Ou eles vão sendo repostos ao longo do tempo, né? Exatamente. Vão se aposentando, os mais novos vão introduzindo, né? Exatamente. Carol, nosso papo está muito bom, nós estamos chegando ao fim. Eu queria que você fizesse um resumo para quem está nos assistindo ou ouvindo, né? Qual é a mensagem final? O que você destacaria mais importante? Fazer um resumo sobre a vigilância ativa. Bom, então eu acho que o principal é saber que existe a vigilância ativa, que a vigilância ativa é a gente acompanhar de perto um paciente que tem o microcarcinoma papilífero de tireoide e que isso não vai causar nenhum mal para o paciente, desde que seja bem selecionado, ele se encaixe naquele critério. Esse paciente bem acompanhado vai se comportar como uma doença crônica. Então, saber que existe a vigilância ativa, se você for endócrino, cabeça e pescoço e tratar esse tipo de câncer, abrir sua cabeça, abrir seu coração, oferecer a vigilância ativa para o seu paciente. Se você não se sentir seguro em fazer, converse com algum colega para fazer esse caminho junto com você. É bom sempre a gente começar a fazer, ou se não, encaminhar para algum outro colega. Eu acho que o principal é a gente... Tá chegando muita coisa nova, né? Então, a gente aprender e saber separar o que realmente é bom, o que tem qualidade, o que tem referência do que é modismo. A vigilância ativa já se provou que não é um modismo. Funciona, está saindo de novo no guideline como, né, um tratamento, um acompanhamento possível para esse paciente. Então, espero que esse podcast ajude muitos médicos e principalmente muitos pacientes que realmente não queiram nem precisem operar a tireoide por conta de um microcarcinoma papilífero. E sabe uma coisa, eu não vou terminar agora não, que eu lembrei de uma pergunta. Carol, é preciso fazer teste molecular para fazer, porque a gente esqueceu de comentar sobre esse assunto, né? Isso é excelente, essa pergunta. Porque teste molecular também virou moda, né? Parece que é a vidente, é a mãe de Ná do seu tumor, e ali vai estar escrito. E ela faz isso frequentemente, hein? Eu adoro marcador molecular, adoro ver essa parte molecular. E a gente acha mesmo que ali vai estar tudo, o cerne ali, né, no DNA, vai estar toda a verdade ou todo o futuro, o prognóstico desse tumor. Mas, para nossa decepção, principalmente para microcarcinoma papilífero de tireoide, não tem dado ainda que a gente fale, se tem essa mutação, esse dá para ir para vigilância ativa ou esse não dá. Esse também foi um dos estudos que a gente fez. E até aquela mutação mais agressiva, que é o BRAF junto com o TERT, a gente teve um caso que teve essas duas, que é super rara, né? Que era um microcarcinoma. Que era um microcarcinoma, que é super rara. 1% dos microcarcinomas pode ter TERT. A gente pegou um caso, falei, não, esse precisa operar. No final, assim, não tinha nada de agressividade, não tinha nem invasão angiolinfática, não tinha nada, nenhum fatorzinho de agressividade. Então, esses marcadores moleculares para o microcarcinoma papilífero não tem impacto. É alguma outra coisa, ou é o tamanho do tumor, talvez ele precise crescer para essas mutações ativarem as vias ali. Ou teriam outras associações, né? Que poderiam mudar o prognóstico. Exato, toda outra parte de microambiente ou epigenética ali junto, enfim. É muito complexo. Muito complexo, mas só a mutação do microcarcinoma, essa daí não faz diferença, então não precisa pedir teste molecular para decidir entre vigilância ativa ou não. Ai, Carol, eu fiquei muito feliz de você aceitar o meu convite, de participar do Café Cito. Você sabe que a gente tem uma proximidade muito grande, acho que uma energia, né, que se aproxima, né? Eu gosto muito de você, e eu gosto muito dela não só como amiga, mas ela é fera, ela sabe tudo. Todas as minhas dúvidas eu li, Carol, me ajuda nisso, né? Carol, muito obrigado pela sua participação. Eu sei que você é uma pessoa extremamente ocupada, que é difícil trazer você aqui, mas conseguimos. Conseguimos. 2 taurinos, você chama para comer. Você acha como que eu vou recusar? É impossível. Olha, eu vou aproveitar para dizer que esses doces, o bolo, foram feitos pela Marô, né? Depois a gente vai colocar o contato dela em agradecimento, porque, gente, isso é uma arte. Olha que café maravilhoso, né?
Eu que Então, agradeço muito o ai, convite. que Para mim bom. foi uma honra, assim, você sabe que você mora no meu coração, Você assim, também. e trabalhar, fazer qualquer coisa junto com você, para mim, eu acho que é juntar duas especialidades assim que tem muita afinidade, que a gente precisa dessa interação. E poder usar esse podcast para falar de vigilância ativa e tentar dar mais um passinho aí na divulgação e educação médica, eu acho que assim, não tem nem eu que tenho que agradecer pelo convite, por estar aqui e poder fazer tudo isso junto com Nossa, foi você. maravilhoso, eu adorei. Bom, e para você que nos acompanhou e que nos ouviu, aproveite, siga o meu perfil e o da doutora Carolina também, depois nós vamos divulgar aqui. O meu é o @dr Fabiano Calegari e o seu, Carol? @DRA Carolina Ferraz. Isso. E se você gostou desse conteúdo, divulgue. Passe para um radiologista, passe para um cirurgião de cabeça e pescoço, divulgue para um endocrinologista, para um patologista e também para seus familiares, os pacientes, para que eles conheçam essa nova abordagem terapêutica. Bom, agradeço a presença da Carol, né, e muito obrigado a todos por nos acompanharem aqui. Muito obrigada.